E a gente já volta falando do caso que está sendo o principal desde terça-feira da semana passada. Após 10 dias do ataque na creche Pró-Infância Aquarela, na cidade de Saudades, a Polícia Civil revelou detalhes da investigação do crime. O atentado brutal deixou 5 pessoas mortas, entre elas 3 bebês com menos de 2 anos de idade e mais 2 educadoras. E eu quero ir até a Delegacia Regional. Nesta sala aqui, há cerca de 1h30, quase 2 horas, ocorreu a entrevista coletiva, onde os delegados falaram sobre o assunto. Lá estava William Ricardo para cobertura através do portal ND e lá ele volta para o Balanço Geral. Meu caro William, a informação é contigo, vamos contar para o povo. Boa tarde. Olá, Eduardo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Pois é, agora há pouco terminou então a coletiva de imprensa aqui na delegacia, na 12ª Delegacia Regional de Polícia aqui de Chapecó. Uma entrevista coletiva muito esperada, né? Todo mundo queria saber o que tinha acontecido de fato em Saudades, onde as 5 pessoas foram mortas. Vou conversar agora com o delegado Jerônimo Marçal, ele que investigou esse caso, o delegado lá de Pinhalzinho, e trabalhou desde as primeiras horas. Inclusive a gente entrevistou muito o delegado, né, lá em Saudades, sobre essa situação. Delegado, conta pra gente o que a polícia conseguiu descobrir nesses dias, pouco mais de uma semana de investigação. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Como o crime ele já estava bem demonstrado, né, desde o início, e como a autoria já estava bem demonstrada também desde as primeiras horas ali, a gente começou a trabalhar principalmente em 2 frentes, né, para tentar entender o porquê e para tentar verificar se havia de repente mais alguém envolvido. E a gente conseguiu essas respostas durante a investigação, né? A investigação ela começou logo que aconteceu o crime, então eu já desloquei com a equipe para a creche para começar a fazer um levantamento local e já começar a investigação. E a investigação não parou até hoje, né? Então hoje a gente conclui, encaminha para o Ministério Público. E o que a gente apurou? Ele era um rapaz assim, além do normal, ele é muito isolado, entende? Além do esperado, digamos assim. Com muita dificuldade de se relacionar com as pessoas e tal, ele era muito isoladão na dele. E nos últimos tempos ele foi se isolando cada vez mais. Então os poucos amigos que ele tinha, ele já se afastou deles e tal. Ele já não tinha muito contato com a família dele, e aí nos últimos meses ainda mais isolado. E ele, nesse isolamento, assim, ele meio que se distanciou do nosso mundo e começou a integrar um outro mundo. E começou a criar um sentimento de rancor, de raiva, assim, do mundo de uma forma geral. Começou a ter contato com conteúdo de muita violência, com pessoas com pensamentos ruins, com sentimentos ruins, e aquilo ali foi fazendo crescer dentro dele esse sentimento de raiva mesmo, de violência, que começou a aumentar cada vez mais. Aí, por volta de agosto, setembro do ano passado, ele começou a querer botar para fora isso, né? E começou a planejar. E ele planejou muito, assim, o que mostra que ele tinha total consciência do que ele fazia. A ideia inicial dele era agredir as pessoas com quem ele tinha um relacionamento na escola antes. E para isso ele queria uma arma de fogo, e ele tentou em várias oportunidades adquirir arma de fogo e não conseguiu. Como ele não conseguiu adquirir arma de fogo, ele achou que não daria conta de enfrentar esses rapazes ali da escola, todos mais ou menos do mesmo porte que ele. E aí, por um ato de covardia, ele resolveu descontar toda essa raiva, toda essa frustração dele, esse rancor, em crianças, né? Em mulheres ali que não tinham como se defender. Pessoas que nunca fizeram mal para ninguém e que não tinham nada a ver com os problemas dele, né? O que mostra que ele foi muito covarde nesse ato, né? Mais do que porque o fato dele ter atingido crianças, né, e mulheres que não tinham como se defender, por si só já seria um ato covarde, né? O fato dele não ter tido coragem de enfrentar aqueles que na cabeça dele eram desafetos dele, mostra que o ato foi ainda mais covarde, né? Delegado, como que ele chegou até essas vítimas, né? Ele não escolheu a escola, ele decidiu nos últimos dias, cerca de 5 dias, o senhor falou, né, antes do crime, qual escola ele atacaria. Isso, ele vinha, durante a maior parte desse tempo, desde o ano passado, ele vinha trabalhando com a ideia de atacar a escola onde ele estudava. E vinha trabalhando. Ali, mais ou menos para o final do ano, que ele percebeu que, bom, não vai rolar, então eu vou ter que mudar o foco. E ele começou a cogitar outras possibilidades, e começou a cogitar a possibilidade da creche. Com total indiferença com relação à vida das crianças, né? Ele queria atacar alguém. E ele escolheu um alvo vulnerável, um alvo mais vulnerável, né? Com pessoas vulneráveis ali. E aí ele fez a aquisição da faca em abril, a faca chegou para ele pela internet no dia
30 de abril, 4 dias antes do ocorrido. E ali, quando ele chegou, quando ele recebeu as facas, é que ele pensou, não, eu vou, na terça-feira eu vou lá e tal. Foi mais ou menos ali que ele teve a decisão final, não, eu vou fazer o ataque na creche tal, no dia tal. Delegado, na semana passada vocês ouviram, nessa semana, nos últimos dias, ouviram ele. O que ele disse para vocês nesse depoimento? Ele disse arrependido, chorou, esboçou alguma reação, talvez? Não, ele é totalmente frio, assim, sabe? Ele é totalmente frio, ele não demonstrou preocupação com as pessoas e tal. O arrependimento, ele admitiu o crime, né? Confessou, mostrou que ele tem total consciência de tudo que ele fez, todo o planejamento e tal. Ele é uma pessoa, sob esse ponto de vista, ele é normal. E ele se disse arrependido, mas eu não consegui sentir se era um arrependimento verdadeiro ou se era aquela coisa assim, bom, agora eu vou ser responsabilizado, fiz besteira e tal, e aí por isso que eu estou arrependido, né? Eu não consegui sentir essa distinção nas falas dele. O delegado também encontrou nos equipamentos deles alguns materiais, fotos e vídeos. Que materiais são esses, delegado? Então, não só no equipamento dele, né, mas a gente fez uma investigação bastante aprofundada para tentar explorar muito dados, né, de internet em geral. E isso que a gente percebeu que ele tinha acesso, ele consumia muito esse conteúdo de violência, de crimes praticados em outros locais, de pessoas que praticavam crimes, de suicídio, de violência, então muita coisa, muita pesquisa nesse sentido, muito conteúdo nesse sentido e contato com algumas pessoas com um pensamento parecido com o dele. Quando ele chegou com essa arma em casa, né, essa faca, cerca de R$400, o senhor falou, né, que foi comprada, o que a família relatou? A família chegou a suspeitar, talvez, algo que ele pudesse fazer? Eles estranharam, né, quando eles receberam aquelas facas ali. Mas ele tem um ponto importante que talvez isso tenha influenciado, de repente, porque eles não entenderam, né? Por que ele tinha comprado aquelas facas ali. Até questionaram ele por quê. Ele fez uma brincadeira e tal. Mas o pai dele, ele tinha o hábito de colecionar facas, né? Ele tinha na casa dele várias facas assim. E o raciocínio que eles fizeram foi esse, que de repente ele é uma coisa que ele passou a gostar também. Eles jamais imaginaram que ele ia usar essa faca para atacar uma outra pessoa. Na sua avaliação como delegado, como foi investigar esse caso? Acredito que foi um caso que teve uma repercussão mundial, né? Como foi para o senhor? Foi difícil. Assim, a gente tenta separar emoção, né, e razão, para tentar deixar a emoção de lado, porque se a gente se deixar levar pela emoção, a gente não consegue fazer o nosso trabalho direito. Então a gente tem que concentrar e levar com seriedade. Mas é difícil, né? Porque tem aqueles momentos em que você sente assim, porque é uma coisa muito pesada, é muito triste o que aconteceu. E a gente tinha que pegar depoimento de pessoas que estavam muito abaladas com tudo aquilo que aconteceu e acaba transferindo para a gente alguma coisa disso, por mais que a gente seja profissional e a gente é treinado para fazer esse tipo de coisa, né? Para fazer interrogatório, fazer depoimento e tal, mas mesmo assim a gente sente um pouco. E o cansaço, porque é muito trabalho. Então, para vocês terem uma ideia, da terça para quarta, eu não dormi, né? Toquei direto. Aí eu só fui dormir na quarta-feira à noite. Então, daí na quarta-feira à noite que eu pensei assim, não, agora eu vou ter que começar a dormir um pouco, porque senão daqui a pouco eu não consigo mais fazer meu trabalho. Certo. Delegado, o que acontece agora com o inquérito? O inquérito ele foi concluído, qual que é os próximos passos? O inquérito foi concluído, ele vai ser encaminhado hoje ao Ministério Público e daqui para frente o Ministério Público atua, né? Então eles vão receber esse material, as provas que a polícia coletou e aí o Ministério Público vai formar a opinião dele, né? E vai dali para frente trabalhar no processo em cima desse caso. Ele vai seguir preso até o processo e aí lá na frente vai ter o julgamento, né? Vai para a júri para que ele seja julgado. Se me permite, eu vou fazer só 2 destaques. O primeiro, que a gente acaba não dando... acaba passando batido muitas vezes, mas eu acho que é importante. O primeiro é o apoio fundamental que o SAER deu naquele dia, porque foi providencial ali, né, no socorro às vítimas. E o segundo, o Ezequiel, da oficina de motos, porque o Ezequiel, ele é vizinho da creche ali, um popular, né? Ele viu o que estava acontecendo, ele entrou quando o agressor ainda estava lá dentro, pegou 2 crianças, tirou as crianças de lá de dentro,
sem pensar muito, entrou, salvou 2 crianças, pegou e levou para o hospital. E uma professora que estava de folga auxiliou, né? Então ele levou uma criança para o hospital e a professora levou outra criança para o hospital. Então o Ezequiel teve um papel importantíssimo nisso, assim como os outros vizinhos ali que depois conteram ele, mas o Ezequiel especialmente, eu gostaria de deixar esse registro. Tá certo, obrigado, delegado, por enquanto pelas informações. A gente vai conversar agora também com o delegado regional Ricardo Casagrande, para a gente entender melhor como foi essa investigação também a nível nacional, Eduardo, porque uma agência internacional participou dessa investigação, né, delegado? Boa tarde. Boa tarde. Bom, em relação aos fatos que nós conseguimos coletar junto aos equipamentos eletrônicos apreendidos com o Fabiano, nos foi possível elaborar relatórios de inteligência que foram tratados com agências de outros estados, inclusive com uma agência do exterior. Então, a partir da extração daqueles dados, nós tínhamos outras informações que não eram relacionadas ao fato específico de Saudades, mas que nos geravam um alerta de que pessoas com pensamentos semelhantes poderiam praticar atos semelhantes em outras cidades. Então, a partir dali, a Polícia Civil Catarinense repassou essas informações para cada estado onde nós identificamos, né, essas situações, e a partir dali, os estados tomaram as providências, né, foram pedidos mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, e todas as situações, né, foram devidamente neutralizadas. Então, sem que isso tivesse uma repercussão, né, ou que se gerassem fatos como aconteceu aqui no município de Saudades. São pessoas espalhadas por 4 estados. Essas pessoas, elas não tinham ligação com esse rapaz, né, delegado? Não, elas não tinham nenhuma ligação com o Fabiano, com o fato que aconteceu no município de Saudades. Mas essas conversas que existiam, né, onde nós pudemos identificar através dos equipamentos eletrônicos, nos davam conta de que pessoas com uma ideia semelhante poderiam, né, praticar esses atos. Então, nós aprofundamos a investigação, trocamos as informações com as agências de inteligência desses estados e uma agência estrangeira, e a partir dali foi possível, então, juntar esses dados, comprovar que nós teríamos situações iminentes, caso não houvesse uma intervenção, e a partir dali a Polícia Civil de cada estado conseguiu intervir e neutralizar todas as pessoas que foram identificadas. Delegado, que lição que fica? Eu acho que fica também uma orientação para os pais, né, de toda essa investigação. A gente viu um rapaz, né, 18 anos, envolvido num crime tão brutal. O que a polícia passa para os pais nesse momento, que estão em casa, estão nos assistindo? Que acompanhem, que monitorem, né, os equipamentos eletrônicos. Nesse caso, esse jovem não tinha celular, mas ele utilizava o computador para acessar todas as redes sociais, para conversar em salas de bate-papo, em fóruns, né? Então, tudo isso pode ser acompanhado pelos pais, né, monitorado pelos pais. Monitorem os equipamentos, acompanhem com quem os seus filhos estão conversando, o teor da conversa, quais sites, quais fóruns eles acessam. Então, tudo isso permite que você tenha uma ideia do que está acontecendo com a criança ou com o adolescente e, caso entenda que há algo estranho e que, inclusive, possa ser levado a conhecimento da Polícia Civil, que nos traga para que nós possamos agir como aconteceu em relação às pessoas que estavam em outros estados acessando, né, conteúdos que não se entendiam legais, né, e conteúdos problemáticos, e que foi possível, então, a intervenção policial. Tá certo. Obrigado, delegado Ricardo Casagrande. A gente conversou com o delegado regional aqui da 12ª Delegacia de Polícia. A gente segue acompanhando esse caso ainda, né, Eduardo? Vai ter outros desdobramentos, agora, é claro, com o Poder Judiciário. Um caso que chocou toda Santa Catarina, chocou o mundo, e a gente vai trazendo os detalhes assim que possível aqui no Balanço Geral. Eu não sei se o Eduardo tem alguma pergunta, talvez, para algum dos delegados? Não, eu só quero agradecer. Agradece aí, fora do ar, o delegado Jerônimo, parabeniza pelo trabalho. É excepcional o trabalho dele, da equipe dele, excepcional, sem colocar nenhuma reticência, excepcional. E a gentileza sempre que tem com o Balanço Geral e com o meu trabalho e com o trabalho de toda a equipe, o delegado Ricardo Casagrande, comandante da 12ª Regional. Deixa o meu abraço a eles aí e obrigado pelo trabalho, William Ricardo. A Ângela disse para eu fazer uma nota, só que ela sabe que eu faço a coisa do meu jeito, eu não sigo muito script. Eu não vou fazer essa nota, eu vou fazer depois. Eu ouvi toda a coletiva e estava ouvindo eles falar de novo. E me lembro desde o começo do caso que a gente vem acompanhando. Você sabe por que eu não vou fazer um comentário agora? Porque se eu fizer um comentário agora, eu vou ser preso. Se eu falar
o que dentro de mim eu estou sentindo, no mínimo eu vou ser mandado embora. E eu vou responder um baita num processo. Então, como cidadão, eu tenho que me cuidar, porque eu não sou bobo, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida, seja ela pessoal ou profissional, então eu não posso ser tolo. E segundo, porque eu preciso desse local para sustentar a minha família. A minha família sou eu, mas eu preciso desse local para me sustentar. Então eu tenho que saber cuidar do meu emprego. E outra coisa, eu tenho que ter respeito com você que está assistindo o programa. Então, e com as crianças que estão me assistindo agora, eu não posso falar o que eu tenho vontade. Vou resumir em rápidas palavras. Para bom entendedor, pingo é letra. O meu respeito às famílias das vítimas. O meu respeito a vocês. E a dor que vocês sentem, eu sei que não tem como medir, é imensurável. E o bem maior de vocês não vai voltar para casa. E vocês querem justiça e vocês têm direito à justiça. Deus está com vocês. E sobre quem cometeu o crime, covarde. Pague tudo o que for possível nessa existência e com o Pai Eterno, porque Ele é soberano. Vou segurar por aqui, porque senão eu vou me incomodar.